eu preferiria morrer a ter um desses BMWs. O que temos aqui é o antigo BMW M6 Bengal Butt. Agora, este aqui, claro, não é necessariamente, na minha opinião pessoal, um dos carros mais bonitos. Ele possui um dos motores mais problemáticos, o S85 localizado sob o capô. Tem um M5 com o mesmo conjunto motriz e câmbio Sequential Manual Gearbox, mas apresenta muitos problemas de confiabilidade. Mas, infelizmente, este veículo não tem visual nem estilo, na minha opinião. Bem, pelo menos o M5 tem o visual para combinar com o motor S85 sob o capô. É aquele 510 que produz cerca de 507 cavalos de potência, acoplado a um câmbio sequencial manual gearbox. Esses veículos tinham opção de câmbio manual de 6 marchas, o que os tornava mais confiáveis. Mas, no fim das contas, você estava lidando com atuadores de acelerador que se desgastavam porque tinham engrenagens de plástico sob o capô, além de vazamentos de óleo e de líquido de arrefecimento. Mas, o mais importante, o motor V10, que eles chamam de S85, era conhecido por consumir bronzinas de biela em uma velocidade alarmante se você dirigisse de forma agressiva como ele foi feito para ser dirigido. Muita gente ficou empolgada demais, ligava o carro e acelerava forte logo de cara, e essa era a maneira mais rápida de destruir completamente aquele motor. Infelizmente, esses motores ficaram conhecidos por isso. Bronzinas de biela geralmente são trocadas a cada 80, 100 ou 110 mil quilômetros. Se não fizer isso a tempo, pode danificar o virabrequim e ter prejuízo de dezenas de milhares de reais. Conserte agora a SAD5, a bomba Sequential Manual Gearbox também. Era um problema muito caro, você nem consegue mais encontrar as peças. Os faróis são ultrapassados. A grade dianteira mantinha o padrão da marca, mas não combinava com o visual. Agora, o visual geral até parece bom aqui, mas quando você compara a frente e depois olha para a lateral com as maçanetas de acabamento inferior, é esse acabamento traseiro Bengal Butt que eles colocaram. A M6, assim, na minha opinião pessoal, é um dos BMWs mais feios que eu poderia imaginar. Provavelmente eu não compraria esse de jeito nenhum, sinceramente. Ou compraria a M5 ou pularia essa geração completamente. Porque esse motor S85 é definitivamente um motor muito caro de manter. Aqui está um BMW que eu preferiria morrer a ter, não é tão bonito. E pior, a confiabilidade custa caro, por isso nunca teria esses veículos. Você tem tração xDrive e lanternas de LED, esse é um 750, mas o destaque é o motor sob o capô. A transmissão automática ZF de 8 marchas e a maioria da tecnologia desses carros não são problema. O N63 tem um V8 biturbo 4,4 litros sob o capô. A primeira geração era extremamente brutal. Ela enfrentava falhas na corrente, injetores, acúmulo de carbono e principalmente alto consumo de óleo. Houve uma ação coletiva contra as primeiras gerações do N63 que praticamente se autodestruía. Você só tinha retentores de válvula. Quando começa a derreter, causa consumo excessivo de óleo, acúmulo de carbono e, por fim, morte do motor. Eles duravam pouco, custavam caro para consertar e apresentavam problemas de sincronismo, corrente, acúmulo de carbono e alto consumo de bateria. Como esses veículos ficavam parados por tanto tempo, eles nunca eram carregados porque estavam constantemente na oficina sendo consertados. As gerações mais recentes melhoraram com o isolamento, que diminuiu o calor do 5 quente no 5.8. Infelizmente, isso ainda é um problema e muitos carros ficam parados. Você vai notar que esse carro está parado há um tempo, sujo e aguardando peças ou substituição do motor. Outro carro que eu preferiria morrer a ter, já tive um e aprendi da pior forma. Estamos falando dos BMW geração E90 e E92 disponíveis em vários formatos. Claro, mas não estou falando do 325, pois esse tem um motor bem robusto. Mas é essa geração de chassi que chegou até o 335. Significa que há um motor 6 cilindros em linha biturbo sob o capô. Isso começou em 2007, quando a BMW colocou turbo em todos os seus motores 6 cilindros em linha, antes naturalmente aspirados e suaves. Infelizmente, isso é um grande problema. É da mesma geração de vários carros deles, como a Série 5, muitos com motor N54. Eu tive esse motor e pode confiar, praticamente todos os problemas afetam quase todos os carros. Embora eu acredite naquela geração E90 e E92, possuía um ótimo acabamento, dirigibilidade e interiores incríveis, teto solar amplo. E você sabe, essa preocupação em evitar ferrugem definitivamente fez dele um ótimo carro do ponto de vista do chassi. Se o motor era aspirado sem turbos, era tranquilo, mas diziam que qualquer coisa com N54 era um pesadelo, e posso confirmar, você tinha 2 turbos desse lado. Normalmente, o wastegate começava a bater e fazer barulho, fazendo barulho de metal. Isso era um problema e eu comecei a perceber isso. O suporte do filtro de óleo tem uma junta para o motor e outra para o resfriador.
Ambas vazam, misturando óleo e líquido de arrefecimento, causando grandes vazamentos e podendo até danificar a polia. A polia do virabrequim pode puxar a correia e destruir o motor. Outros problemas, bicos injetores. Houve um comunicado para substituir esses bicos injetores. Os bicos injetores piso eram problemáticos e conhecidos por causar falha na bomba de combustível devido à alta pressão da injeção direta. Muita dessa tecnologia era nova para a BMW e não estava aguentando, resultando em uma combinação ruim. E enquanto muitos entusiastas de carros adoram o NE54 pela sua capacidade de preparação, porque finalmente você podia colocar pressão nele e aumentar os números de boost, com preparações como a JB4 e outras do mercado paralelo, era possível gerar muita potência. Mas, infelizmente, o NE54 teve mais do que sua cota de problemas com carbonização. Há muito carbono no escapamento aqui. As lanternas traseiras eram ótimas e a parte elétrica estava boa. Nesses veículos, as transmissões eram boas, manuais ou automáticas. Infelizmente, o motor era uma unidade muito problemática e apresentava problemas de vazamento de óleo, vazamento de fluido de arrefecimento, bombas d'água, termostatos. A bomba d'água elétrica ficava embaixo e levava 7 a 8 horas para trocar, o que era um grande problema. Vazamentos nos anéis de vedação do coletor de admissão davam muito trabalho e levavam cerca de 8 horas para trocar. Era um motor muito problemático e demorado para fazer manutenção. O preço dos veículos usados despencou, então qualquer reparo grande significava perda total. A não ser que fosse um faz-tudo, são motores. Recomendo evitar tudo com o nome 35, de 07 até cerca de 010. Fique longe disso, tem outro BMW que jamais compraria, prefiro morrer antes de ter um. Apesar da boa aparência e da fama, o problema é justamente o motor. De 2011 a cerca de 2017 ou 2018... tem um motor 4 cilindros turboalimentado debaixo desse capô e ele tem 2 litros de deslocamento. Ele tem duplo vanos, basicamente comando de válvulas variável, um único turbo de duplo fluxo, né? Também tem injeção direta, né? Então é muita da tecnologia mecânica de motores que você esperaria. O câmbio automático ZF de 8 marchas é excelente, então o problema desses modelos está no motor, não na transmissão. Agora, esta unidade em particular aqui é uma X3. É uma unidade muito bonita, mas o problema não é esse. Não é só a X3, pois também há as séries 2, 3, 4, 5 e outras. Nessa geração de 2011 até cerca de 2017 ou 2018, alguns sugeriram que certas atualizações ocorreram nas gerações mais recentes do motor N20. Mas, infelizmente, há muitos problemas com o motor e já houve ações coletivas. O que estamos falando aqui é que este é um X-Drive, esse com tração nas 4 rodas. Mas você vai notar um 28, então qualquer coisa com 28, ou 21, foi basicamente um substituto para o antigo 6 em linha das gerações anteriores. Ele ganhou o prêmio de melhor motor da Ward em 2012 e entregava boa potência, com 242 cavalos e aceleração de 0 a 60 em cerca de 6 segundos. Esse motor tinha muitos problemas crônicos, mas não nas transmissões, nem tanto na parte elétrica, apesar de todos comentarem sobre isso. Mas eu acho que muitas dessas pessoas são apenas genéricas que, na verdade, não sabem e nunca tiveram esses carros. A maioria dos sistemas elétricos raramente é um problema, geralmente são bem resolvidos. As transmissões quase sempre são perfeitas. Com os BMWs, os grandes problemas são vazamentos de líquido de arrefecimento e vazamentos de óleo. E este aqui não é diferente. Consumo de óleo é um grande problema. Vazamentos de arrefecimento, óleo, bombas d'água e termostatos são comuns. Muitas peças plásticas e conexões vazam. O consumo de óleo é um grande problema, principalmente nos modelos N20 antigos que vazam e queimam óleo. Eles enfrentaram sérios problemas com a corrente de comando, pois as rampas feitas de plástico se desintegravam e deixavam a corrente frouxa. Isso se torna um grande estrago. A sincronização entre pistões e válvulas é essencial. Sem ela, motores colidem internamente e se destroem gravemente. Isso era um grande problema, principalmente nas primeiras gerações do N20. Por isso, olhando pelo outro lado da moeda. O motor que o substituiu em um turbo de 2 litros foi o B48 hoje, um dos maiores exemplos de confiabilidade da BMW. Motor modular, turbo twin scroll, câmbio automático ZF de 8 marchas. Ele não tem mais a bomba d'água elétrica, né? Agora é mecânica, e esse motor é realmente um cavalo de batalha. Tiveram alguns problemas, mas o B48 é bem melhor. Entre 2011 e 2018, esquece. E estamos falando de algumas dessas BMWs da série 3, ou qualquer BMW com o motor N57 de mais ou menos 2007 até cerca de 2014. Era possível escolher entre motor 1.6 ou 2.0 turbo diesel com injeção Common Rail. Eles eram ótimos novos.
Mas com o acúmulo de fuligem, você frequentemente tinha problemas na válvula de ventilação positiva do cárter, vazamentos de óleo, vazamentos de líquido de arrefecimento, juntas da tampa de válvulas, juntas do cárter, o que você imaginar. Claro, eles tinham alguns detalhes legais e um visual muito bacana. Claro, eles eram carros lindos de todos os ângulos e, ao olhar em volta, você percebe que tinham os designs mais modernos e avançados. Você tinha o xDrive, este é um 330, mas qualquer coisa com motor diesel é o N47. Eles enfrentaram vários problemas, incluindo recirculação dos gases de escape, vazamentos e o motor. Veja, houve até supostas ações coletivas, porque montaram esse motor nessa posição. A corrente de comando ficava junto ao corta-fogo, então qualquer acesso para manutenção preventiva ou qualquer outro motivo significava que você realmente tinha que tirar o motor fora. Era um desmonte grande para realmente fazer a manutenção ou até mesmo inspecionar isso. E o problema era que a corrente de comando falhava prematuramente. Esse era um grande problema e a gente sabia disso. Infelizmente, isso significava que a corrente de comando iria falhar de forma catastrófica e muitas vezes deixava o motor na mão. Porque se a sua corrente falha, a sincronização entre as válvulas e os pistões vai para o espaço e aí, de repente, você já sabe, esse motor estoura na hora. Claro, um motor BMW estourado nunca sai barato. Você pode até encontrar um motor novo por uns 15 a 20 mil, se tiver sorte. Talvez consiga algo sem ver por cerca de 10 mil, mas é caro trocar motor e o N47 a diesel até 2014 foi muito problemático. O 335 saiu mais tarde com seu motor a diesel. O M47 já era uma unidade melhor, maior, mais potente e um pouco mais confiável. E o N47, que você encontra em muitos desses modelos de 2007 para frente, foi simplesmente um grande problema. Tem outro BMW que eu definitivamente preferiria morrer do que comprar agora. Ele tem um visual ótimo e, na verdade, fez coisas incríveis para o mercado e para uma indústria como um todo. Ele mostrou que tecnologia híbrida permite discutir desempenho. Poderiam ter usado algo mais potente, mas enfim. Em vez disso, eles usaram o derivado do B38, que é um motor 3 cilindros turboalimentado e modular, que basicamente é um dos motores mais confiáveis deles. Mas infelizmente é apenas um motor 3 cilindros. O híbrido vai de 0 a 60 em 4,4 segundos. Já disse, se quer parecer rico, esse é um carro ideal. O problema é chegar num encontro e te perguntarem o que há sob o capô. A maioria das pessoas vai dizer um motor de 3 cilindros? Isso mesmo, basicamente não é muito mais do que um gerador, mas é até que animado. Ele é estiloso, com portas que abrem para cima. Suas soleiras são bonitas e a nova tecnologia destaca ainda mais o visual. Ele parece um super carro, mas não tem a plataforma de nem um V8 ou V12 grande. Na verdade, ele tem um pequeno motor gerador de 3 cilindros que também funciona junto com a eletrificação. Mas, infelizmente, nos 6 anos em que esteve à venda, não vendeu muito, e muita gente adorou a ideia de ter um híbrido da BMW. O problema é que ele não era fiel ao conceito de supercarro que tentava ser no fim. Ele buscava unir supercarro e carro econômico, mas hoje os carros fazem isso melhor. McLaren Artura, já comentamos sobre a Ferrari 296 Gran Turismo Berlinetta e a Lamborghini. Temerário agora trabalha melhor, com motores a combustão mais potentes apoiando o híbrido. Antes era quase totalmente elétrico, agora os motores são mais a combustão, com pouco híbrido. Essa é a diferença. Como se animar com um motor 3 cilindros turbo? Acredite, existem BMWs incríveis que eu teria pessoalmente. Sem complicação, sem enrolação, com certeza confira essa lista. Ela vai te mostrar os únicos BMWs que você realmente deveria considerar comprar. Espero ver cada um de vocês aqui em breve. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.